E a pesquisa Genial Quest, divulgada nesta segunda-feira, traz Tarcísio de Freitas e Gustavo Lima como os candidatos da oposição com mais chances de vencer a eleição presidencial. Em um contexto de primeiro turno, sem a presença de Jair Bolsonaro, o governador teve 13% das intenções de voto, enquanto o cantor ficou ligeiramente atrás, 12%, seguido de Pablo Marçal com 11%. Em um cenário de segundo turno, Gustavo Lima recebeu 35% das intenções de voto contra o atual chefe do executivo, sendo o nome da oposição com mais chances de vencer. Em uma avaliação espontânea de primeiro turno, no qual não foram apresentados os nomes dos candidatos, Bolsonaro aparece na liderança. O levantamento ouviu 4.500 brasileiros de 16 anos ou mais entre os dias 23 e 26 de janeiro e tem uma margem de erro de 1 ponto percentual para mais ou para menos. Você, Mota, o que achou dessa pesquisa? Os nomes que foram relacionados, é importante destacar. Jair Bolsonaro não estava no rol apresentado àqueles que participaram dessa pesquisa. O que achou da performance de Tarcísio de Freitas e Gustavo Lima, Mota? Dessas pesquisas, né? Provavelmente há uma explicação muito boa, mas que eu ainda não ouvi. Por que gastar tempo e dinheiro testando aceitação de nomes para uma eleição que ainda está tão distante? Por que não fazer pesquisas sobre assuntos realmente importantes e críticos, como a anistia para os manifestantes de 8 de janeiro, ou o endurecimento da legislação penal? Por que não perguntar a opinião do povo sobre a carga tributária brasileira? Porque talvez a intenção de muitas dessas pesquisas não seja realmente informar, mas sim distrair. Cortina de fumaça, Cristiano Beraldo. Mas o que achou dos nomes que foram relacionados e também da performance desses possíveis candidatos em 26? Colocaram até o Gustavo Lima, Beraldo. Pois é, por isso que a esquerda está em crise. O governo não sabe o que fazer. Talvez, quem sabe, o grande marqueteiro, como nos lembrou aqui o Mota, tenha a ideia genial de colocar alguém para disputar ali pela esquerda. Quem sabe da próxima pesquisa vão testar o nome de Felipe Neto ou de alguém dessa magnitude, porque parece que é isso que resta a eles, que não conseguem compreender o espírito do povo brasileiro. Porque se compreendessem, tenho certeza que agiriam de uma forma muito diferente do que estão agindo com os temas fundamentais hoje para a população, sobretudo economia e segurança pública. Agora, essa pesquisa talvez indique uma tendência, né, Dávila? Por exemplo, o nome de Jair Bolsonaro não estava. Se estivesse, talvez o resultado fosse outro. Pelo menos nos principais cenários, o atual presidente da República está à frente. Mas eu acho que isso não é o mais importante, viu, Dávila? Se você pega o percentual do presidente da República e soma os percentuais de todos os candidatos de centro-direita e de direita, o atual presidente ficaria com 30% e os nomes de mais à direita juntos ficariam com 42%. Esse é um indicativo importante, né? É verdade. Aliás, Caniato, o jeito de ler pesquisas muito longe das eleições, como bem disse o Mota, é mais um exercício de distração do que um exercício de projeção. Mas o que vale a pena, todo mundo fica olhando na pesquisa, quem está na frente, quem tem potencial. Não, quando a pesquisa está muito longe da eleição, é mais importante você olhar para outra coluna. Qual é o grau de conhecimento e de rejeição ao candidato? Porque rejeição é muito mais difícil de tirar. Uma pessoa que você fala assim, eu conheço essa pessoa e não voto de jeito nenhum, isso, no momento que você não fez a cabeça para o seu voto, tem um peso muito maior. E quando você olha a pesquisa por esse lado, é bem desanimador para esses membros da opinião pública que são tão conceituados em outras áreas longe da política. Por exemplo, o caso do Gustavo Lima. Ele só é desconhecido por 21% do eleitorado. Mas 50% diz que não vota, conhece e não vota nele de jeito nenhum. Então a chance dessa pessoa crescer numa campanha é muito pequena. Agora, quando você pega, por exemplo, o governador Tarcísio, ele é desconhecido por 45% das pessoas que responderam à pesquisa.
E esse índice de rejeição que conhece e não vota cai para 32%. Ou seja, o potencial de crescimento de Tarcísio é muito maior do que, por exemplo, de Gustavo Lima. Então, é preciso olhar a outra coluna, não só quem está na frente, é o grau de conhecimento e o grau de rejeição. E por esse indicador, é uma ótima notícia para governadores. Romeu Zema é desconhecido por 62% dos entrevistados. E só 23% respondem que conhecem e não votariam. E o Ratinho Júnior é desconhecido por 51% da população. Então, veja só o potencial de crescimento desses governadores que ainda são muito desconhecidos. Aliás, esse é o grande desafio que eles terão de enfrentar em 2025. Se a gente se apega à rejeição, percentual de rejeição, aí é preciso destacar a rejeição do atual presidente da República, 49%. Se ele disser, olha, não quero me candidatar, não vou tentar a reeleição, Haddad, vai que é tua. Haddad, nessa pesquisa, registrou 56% de rejeição, hein? 56%. Aí só o Dávila mencionou os governadores. Ronaldo Caiado, 21% de rejeição. Zema, 23% de rejeição. Ratinho Júnior, 32%. E Tarcísio de Freitas, 32% de rejeição. Ou seja, podem crescer muito, né? Caso, de fato, se tornem candidatos à presidência da República. Isso é preciso olhar também sobre esse aspecto, né, Cristiano Beraldo? A rejeição diz muito sobre a possibilidade de avanço e crescimento desses candidatos. Um minutinho. Sem dúvida alguma. Todos esses elementos são importantes para que esse funil seja feito e, sobretudo, a direita possa entender quais são as opções que são mais competitivas. E quanto à esquerda, mostra como a vida ali está complicada, porque você tem nomes que já foram testados nas urnas para presidente com uma rejeição altíssima. E aí resta ser criativo. O problema é que a criatividade atual, Caniato, não está levando o governo para um bom caminho. Pois é, e a onda de memes em relação à figura de Fernando Haddad certamente mais atrapalha do que ajuda. Você, Mota, para fechar, um minutinho. Isso aí a gente está discutindo eleição num país, uma realidade paralela onde Jair Bolsonaro não existe, não é isso? É essa a premissa da pesquisa? Isso, exato. Aí fica difícil a gente levar essas pesquisas a sério. Quanto a essa questão de rejeição das pessoas ligadas ao governo, eu não acho que seja um problema não, Caniato. Bota uns bonezinhos azuis e faz uma declaração de ódio que tudo se resolve. Essa e outras notícias, você que nos acompanha vai poder, claro, ficar sempre bem informado no portal da Jovem Pan News. Acesse agora jp.com.br ou jovempan.com.br.